Mazda Furai. Talvez você não conheça esse carro, pois ele acabou sendo esquecido pela história. Mas hoje iremos relembrar um pouco desse veículo que poderia ter sido o mais fantástico supercarro dos anos 2000. O Furai mudou muitos conceitos sobre a capacidade de um motor rotativo, pois ele foi o primeiro veículo da história movido por um motor rotativo 100% a etanol. A Mazda é uma marca que todos conhecem pelos seus carros incríveis, como o RX-7 ou o RX-8, o Miatinha e o lendário vencedor de Le Mans e o meu favorito, 787B. Mas talvez a montadora nem fosse lembrada em meio a tantas e tantas outras, a não ser por um único detalhe muito importante em sua história: a escolha dos motores rotativos. Esses motores não possuem pistões, anéis, bielas, virabrequim e não são grandes nem pesados, ao contrário, são motores leves, pequenos e muito potentes. O nome Furai significa som do vento, um nome que remete às suas origens nipônicas e que combina muito bem com o carro. O Furai é o quinto carro da linha de veículos conceitos da Mazda Nagari, apresentada ainda lá em meados de 2006. O Furai não foi um carro construído 100% pela Mazda, mas sim utilizava um chassi baseado no Courage Competition C65 Le Mans Prototype. Esse chassi tinha sido usado pela própria Mazda por 2 anos consecutivos no campeonato American Le Mans Series. A carroceria do Furai era montada em cima do chassi do Courage C65 e era uma verdadeira obra de arte, um veículo belíssimo. Não há muitas informações sobre a composição dessa estrutura da carroceria, nem como ela foi construída, pois essa informação era muito bem guardada pela Mazda, até porque o carro era ainda um protótipo. Mas fica claro que a fibra de carbono foi usada de forma extensiva em sua construção. O desenho do carro remetia à fluidez dos ventos e suas curvas suaves remetiam a dunas de areias sendo varridas pelo vento. Como a própria Mazda anunciava, um carro esculpido pelos ventos do norte. O design do Furai foi desenvolvido pela Mazda South California. Existiam 3 objetivos com esse carro. O primeiro, ser visualmente bonito, o que eles conseguiram com louvor. O segundo, ser eficaz em sua aerodinâmica, o que também alcançaram com muito louvor. E o terceiro, ser um estudo para uma possível versão do carro para as ruas e um possível veículo protótipo para o uso em Le Mans. Mas infelizmente, esse terceiro objetivo nunca iria se cumprir. Segundo as pesquisas que fiz sobre esse carro, sua aerodinâmica era tão avançada que os faróis em formato de folha de bambu são elementos estruturais e aerodinâmicos, eliminando o uso de grandes spoilers dianteiros, aumentando assim o downforce do carro, sem sacrificar o seu design. Um outro conceito seguido pela Mazda no desenho do Furai foi o fator designer orgânico. Tudo nesse carro parece estar vivo e em movimento, mesmo com o veículo parado. O Furai também tinha um quarto objetivo, que não foi revelado na época, mas era de reviver os tempos de glória dos motores rotativos. Os famosos Rotary Engine tiveram sua ascensão e glória na década de 90, principalmente depois da vitória do Mazda 787B lá em Le Mans. Já seu interior era basicamente de um carro de corrida ajustado para andar nas ruas. O volante era similar de um carro de corrida, contava com 2 bancos concha de fibra de carbono. Algumas fontes afirmam que o carro tinha ar-condicionado, já outras dizem que não. Mas no início do século XXI, infelizmente os motores rotativos haviam caído em descrédito, principalmente pelo problemático motor do RX-8. E agora nós vamos entender mais sobre o motor do Furai, o primeiro motor rotativo da história, 100% movido a etanol. A Mazda queria ter um super esportivo, com uma pegada de pista, e que ao mesmo tempo fosse na contramão dos supercarros de sua época.
mas também há rumores de que ela estava estudando um possível protótipo de corrida. Isso fica claro talvez se você olha o Furai e vê ali o número 55 nas laterais e o desenho do teto, que realmente remete ao vencedor de Le Mans. Mas tinha uma característica que mais lembrava o 787B no conceito Furai: o seu motor. Não porque era um motor rotativo, assim como o do protótipo da década de 90, mas especificamente o ronco. O ronco do Furai foi especialmente desenvolvido para ser mais encorpado que do 787B, mais agressivo e brutal. Era uma forma da Mazda dizer que o 787B havia evoluído e chegado a um novo patamar. Mas o que iria diferenciar o 787B do Furai era o seu combustível usado. A Mazda resolveu que, para poder seguir as tendências da época em baixas emissões de carbono, ela iria usar etanol ao invés de gasolina. A escolha não foi só por motivos ecológicos, mas sim porque ela queria extrair todo o potencial de seu motor rotativo e testar novas tecnologias. Assim como a carroceria do carro, o motor não tem muitas informações, porque a Mazda estava guardando esse segredo às 7 chaves. Mas segundo alguns testes feitos pela revista Car and Drive e a Top Gear, o motor era simplesmente absurdo e tinha respostas rápidas, muito rápidas. Uma curiosidade à parte é o seu escapamento, que tem o exato formato de um rotor. Segundo algumas fontes, o diâmetro é exatamente o diâmetro dos rotores que estão dentro do motor Wankel 20B Tri-Rotary, que é o coração do Furai. Segundo o que a Mazda anunciou na época, o motor do Furai queimava 100% do etanol injetado nas 3 câmaras de combustão. Esse motor era composto por 3 rotores e gerava 450 cavalos. Parece pouco, e é realmente pouco. Segundo a Car and Drive, a Mazda havia soltado algumas informações para eles de que essa potência era apenas uma potência limitada para o motor para fazer os primeiros testes. Especulam que esse motor poderia chegar a uma potência em torno de 580 ou 600 cavalos. Ainda segundo a revista Car and Drive, a Mazda tinha um objetivo de fazer algumas versões homologadas do carro para as ruas até o final de 2009. E tinha o estudo para uma possível volta da Mazda a Le Mans. Isso nunca foi confirmado de fato pela montadora, mas ela sempre deixou nas entrelinhas que o Furai era sim um estudo de um carro protótipo de corrida. Infelizmente, todas as esperanças de vermos um motor rotativo e um supercarro ou novamente um Rotary Engine em Le Mans foram por água abaixo. Bem, há muito poucas informações sobre o que realmente aconteceram. Saíram na época pouquíssimas notícias, deixando tudo meio que obscuro. Foi durante uma sessão de fotos para a revista Top Gear e para o programa, na Inglaterra, onde o carro também tinha ido para fazer uma rodada de testes em alguns circuitos por lá. Simplesmente, o Furai pega fogo. Segundo algumas fontes, o piloto de testes estava guiando o carro em baixa velocidade e quando notou que o cockpit havia se enchido de fumaça, parou o carro e pulou para fora. Imediatamente, o veículo foi coberto por chamas até que sobrou só uma carcaça derretida do que foi um dia um Furai. Ninguém sabe realmente onde essa carcaça foi parar. Algumas fontes afirmam que ela voltou para o estúdio de design da Mazda, lá na Califórnia, e está lá até os dias atuais. Outras afirmam que os restos do Furai estão em algum galpão abandonado pela Inglaterra. Infelizmente, o Furai hoje só vive nos games como Gran Turismo, Real Race, Grid e Forza. Lá você talvez possa experimentar 1% de tudo que essa obra de arte poderia te entregar na vida real. Agora vem aquele pedido todo especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96 com o sininho das notificações ativado para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e comenta aí para mim por onde você conhece o Mazda Furai, se tá conhecendo ele agora, se já conhecia, deixa aí nos comentários. Eu conheci o Furai pelo Gran Turismo de PSP e lá eu chamava ele de Furohari.
Olha, eu não sei nem o que falar. Eu tinha 10 anos de idade, mas que carro fantástico, que carro lindo. Olha, o design dele continua tão atual quando foi lançado lá na sua época. E eu posso falar uma besteira aqui pra vocês. Eu tenho certeza que a Mazda iria sim botar esse carro em Le Mans. Não sei se na classe protótipo, mas ele iria estar lá sim. Olha, a Mazda queria muito voltar para Le Mans, ela quer ainda voltar. Ela sabe da importância que ela teve para essa corrida e do quão ela marcou os fãs. E olha, eu queria realmente ter visto um Furai correndo contra os protótipos. Só imagina que coisa linda. E hoje ele tem uma cara de hypercar, não tem? Olha bem pro Furai, olha bem pros hypercars e me diz, Furai na hypercars, não seria espetacular? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais!